Neste vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro setor que você precisa estruturar no seu negócio. Independente do tipo de negócio, e aqui nós estamos tratando de um negócio jurídico, de um escritório de advocacia, que envolve não apenas a marca do escritório, mas também que envolve um posicionamento de um profissional, de uma carreira, de um profissional liberal. Então, o primeiro setor que eu preciso me preocupar em qualquer negócio é o setor que vai ser responsável pela aquisição dos clientes. E esse setor é o setor de marketing. É através do marketing que você vai iniciar a sua operação, mesmo que você ainda não tenha um escritório físico ou que você nunca venha a ter, porque você pode atuar e ter um escritório altamente lucrativo e que fature milhões até mensalmente de forma completamente digital. Mas se você tem ali a intenção de ter um escritório físico, antes mesmo de pensar no escritório físico, ou se você está fazendo isso agora, é a hora de você parar de se preocupar com isso e pensar na aquisição de clientes. Eu montei um negócio em 1994, meu primeiro negócio. E eu montei primeiro uma sala, comprei móveis, organizei toda a estrutura desse local, aluguei um ponto caro, contratei uma secretária, fiz fardamento, organizei tudo e quando foi na hora de eu pensar em operacionalizar o negócio, que era para atrair os clientes, eu não tinha mais dinheiro para o marketing. Esse negócio, com um mês de funcionamento, eu não tinha nenhum cliente, eu tive que pagar ali o primeiro aluguel, tive que pagar a secretária que eu tinha contratado para ficar na recepção do negócio e não entrou nenhum dinheiro. Com 2 meses, meu dinheiro já estava praticamente acabado, eu tinha que cobrir essas despesas, mas aí eu paguei a menina que trabalhava comigo, essa recepcionista, secretária, demiti, informei para ela que não tinha condição de continuar e no próximo mês eu já não consegui mais pagar o aluguel e fiz um acordo com a imobiliária para ela ficar com toda a sala mobiliada, todos os móveis que eu havia colocado lá dentro, em troca dos aluguéis e da multa contratual, porque eu não tinha mais condição de pagar. Isso me ensinou que não adianta eu ter o melhor ponto, eu ter a melhor decoração, eu ter os melhores profissionais se eu não tiver o cliente. Então, o primeiro setor que a gente se preocupa é com o setor de marketing, justamente por causa disso. Depois desse negócio eu tive escolas, eu tive vários outros negócios durante a vida e em todos eles, os que deram certo, eles começaram pelo setor de marketing. Mesmo os que deram errado, começaram pelo setor de marketing e tiveram problemas que não deram certo por outras coisas, por outros erros que nós vamos falar ainda em outros momentos. Mas o primeiro setor que você deve se preocupar é o setor de marketing. E falando de marketing jurídico, nós temos um provimento na OAB, que é o provimento 205 de 2021, que rege ali as regras de como você vai fazer o marketing jurídico. Basicamente, você não pode mercantilizar a profissão. Você não pode dizer consulta grátis, oferta grátis, eu estou aqui, eu sou o melhor advogado, ou aqui é o melhor escritório. Você não pode fazer isso. Mas você pode demonstrar isso através da sua autoridade, através de vídeos, através do seu posicionamento, através do depoimento que os clientes deixam no seu negócio. E com isso você vai demonstrar autoridade para que as pessoas lhe contratem. Quando a gente pensa em marketing e pensa em marketing estratégico, a gente precisa pensar que as pessoas que estão nos vendo, elas vão nos contratar de acordo com a percepção que elas têm sobre
a nossa autoridade, credibilidade, experiência, confiança, e eu preciso transmitir isso dentro da minha oferta de marketing. Nós estamos num mundo completamente digital e houve um tempo que fazer marketing na advocacia era distribuir cartões de visita e contar com a sorte que alguém nos ligasse ou nos indicasse. Alguns advogados ainda vivem nessa situação. Antes do provimento, haviam muitos problemas. E depois do provimento, você segue as regras e você não precisa ter medo da OAB para anunciar e para poder se promover. Muitos advogados ainda têm medo da OAB e por estarem infringindo alguma norma ética e sofrer alguma penalidade. Basta que você faça o marketing da maneira correta. Hoje em dia, quando a gente fala de marketing e fala num mundo completamente digital, a palavra hoje é marketing jurídico digital. E fazer marketing digital é necessário entender de algumas coisas. Primeiro, você precisa saber aonde você vai poder anunciar. Então, hoje existem plataformas que você pode se promover. E muitas delas você consegue se promover de graça, gratuitamente, apenas criando lá o seu perfil e colocando algum conteúdo. Eu costumo criar perfil da minha empresa, o meu perfil pessoal e perfil do escritório de advocacia em todas as redes sociais que são disponíveis. Eu não sei quando essa rede social vai chegar a ter um grande uso, se tornar uma grande potência, como o Instagram, como o Facebook, como o YouTube, como o TikTok, como o Kawaii, como o LinkedIn. E existem outras redes que não são tão conhecidas e em determinado momento ela pode ter um grande crescimento aqui no Brasil. E se isso acontecer, eu já tenho o meu nome lá guardado. Então a primeira coisa que eu te recomendo a fazer é, pelo menos nas principais redes, você ir lá e criar ali o seu nome. O meu, por exemplo, é Theo Moitas. E o meu Theo Moitas está no Instagram, está no LinkedIn, está no Facebook, está no YouTube, está no TikTok, está nas principais plataformas de conteúdo. Nessas plataformas de conteúdo, que elas distribuem conteúdo gratuitamente, que você pode criar o seu perfil gratuitamente, elas são, na verdade, plataformas de publicidade. Para nós, seres não profissionais, para as pessoas comuns, essas plataformas são redes sociais. Redes sociais de entretenimento, redes sociais de pesquisa e de conteúdo. Mas, para as empresas, essas plataformas são plataformas de publicidade. Publicidade paga. E existe uma sigla chamada ADS, comumente chamado de Ads. Então nós temos lá o Google Ads, o TikTok Ads, o LinkedIn Ads. Algumas pessoas chamam de ADS, Meta Ads ou Meta ADS, Google Ads e assim sucessivamente. Nestas plataformas, você cria um perfil profissional e nesse perfil profissional você consegue anunciar. A grande vantagem dessas plataformas é que essa inteligência artificial que está sendo falada hoje em dia, nessas plataformas, essa inteligência artificial ela foi implementada desde a sua existência. Se fala em inteligência artificial no Google, em análise de dados, em Big Data, desde a sua criação. Ela é uma plataforma que foi criada para raspar dados na internet, visitar sites, pegar as informações desses sites e, fazendo isso, ela consegue anunciar, ela consegue identificar o público que a gente quer. Então, na internet, eu consigo anunciar, por exemplo, somente para homens, eu consigo anunciar somente para homens do bairro tal, eu consigo anunciar somente para mulheres com filhos pequenos, eu consigo anunciar somente para pessoas de determinado poder aquisitivo, eu consigo anunciar para pessoas que estão procurando
por advogado trabalhista, eu consigo anunciar para pessoas que digitaram lá o que fazer quando eu tiver minha aposentadoria negada. Então, com base em palavras, com base em perfis, com base em interesses, com base em comportamento, com base em dados sociodemográficos, você consegue criar uma campanha. Então, assim como eu estou fazendo esse vídeo, eu poderia distribuir esse vídeo somente para empresários ou somente para advogados. Se eu publicar no meu YouTube normal, ou no meu Instagram, ou no meu perfil normal, isso vai ser distribuído de maneira que as pessoas vão vendo, e à medida que mais pessoas vão assistindo e passando mais tempo assistindo, a plataforma de rede social entende que isso é um conteúdo relevante e vai mostrando para mais pessoas. Então, para que esse conteúdo aqui já seja espalhado para mais pessoas, eu vou te pedir que você, se você tiver numa plataforma que seja possível fazer isso, você clique ali em dando um like nesse vídeo. Porque quando você dá um like, a plataforma entende que esse conteúdo é bom e ele vai mostrar para mais pessoas. Se você salvar o vídeo, se você compartilhar o vídeo com alguém que precise desse conteúdo, além de você estar ajudando essa pessoa, você também vai estar ajudando a esse conteúdo viralizar e espalhar para mais gente. Você está dando ali uma informação para a plataforma que esse conteúdo é importante. E a partir desse momento, não só esse vídeo passa a ser mais mostrado, como também para você começam a ser mostrados mais vídeos semelhantes como esse. Então, é importante que a gente entenda que o algoritmo das redes sociais e das plataformas, eles mostram para a gente aquilo que a gente procura nas plataformas, aquilo que a gente passa mais tempo assistindo, aquilo que a gente dá like e aquilo que a gente compartilha. Mas quando eu penso em um marketing estratégico, eu não posso pensar apenas num marketing onde eu vou publicar um conteúdo gratuito, porque é como se eu montasse um escritório e dependesse de indicação. Às vezes você não vem de uma família tradicional, você não está herdando um escritório, você está começando do zero. Então, o mais comum é que você comece a divulgar isso nas suas redes sociais, primeiramente seus amigos e familiares comecem a ver, e talvez muitos deles nem venham a te contratar, e eles comecem a compartilhar esse conteúdo, você começa a ter os seus primeiros clientes, mas isso não é previsível. Para que você possa ter um alcance previsível, você precisa pagar na plataforma e dizer eu quero aparecer para tantas pessoas, ou eu quero aparecer para essa palavra, ou eu quero aparecer para esse público. Então é necessário que você aprenda a utilizar essa plataforma. Uma outra opção que você tem é de, neste setor de marketing, que talvez não seja você que vá cuidar do setor de marketing, você trace para o setor de marketing a estratégia. Qual é o público que você quer? É necessário pensar no público. E a gente pensa no público pensando também no produto. Então, o setor de marketing, ele precisa, antes de iniciar qualquer atividade, ele precisa saber qual produto que ele vai anunciar, para qual público ele vai anunciar, e ele precisa fazer um estudo para saber quais são as necessidades, quais são os desejos desse público. E sabendo disso, é se montada uma estratégia. Precisa estudar para entender isso. E também é preciso estudar comunicação e estudar algo que a gente chama de copywriting, que é a ciência pela qual a gente escreve e que a gente se comunica para poder, de maneira correta, atingir as pessoas que precisam ouvir aquele conteúdo. Trabalhar com tráfego, montar essas campanhas de maneira correta e estratégica é uma tarefa que não é difícil, não é complicada, do ponto de vista de clicar aqui, depois clicar aqui, depois conectar um número de telefone, para que as pessoas, ao clicarem nos anúncios, caiam no seu WhatsApp, mas também essa tarefa ela é estratégica. Um bom gestor de tráfego, que é o nome pelo qual a gente dá
a pessoa que atrai o público para o nosso negócio. Um bom gestor de tráfego, ele não vai atrair apenas público, ele vai atrair o público qualificado. E você pode ter o melhor produto, mas se você atrair o público que não é qualificado, você não vai conseguir ter êxito, você não vai vender, você não vai fazer negócios. Você não pode atrair um público que não tem o perfil de comprar um produto de você. A não ser que você esteja atraindo um público para que, através daquela campanha, aquela pessoa seja o influenciador da decisão de outra. Normalmente, por exemplo, quem decide as roupas de um bebê é a mãe. Então, você pode até mostrar essa propaganda para o pai, mas é a mãe que decide. Normalmente, quem olha os carros é o homem, mas a mulher, ela tem um fator essencial nessa decisão. As pessoas que vendem carro sabem que é a mulher que decide. Existem produtos que a gente acredita que é melhor mostrar para o homem, mas quando a gente analisa direito os dados que estão dentro da plataforma, a gente entende que a mulher é a decisora e que ela precisa também ser impactada por esse conteúdo. Na verdade, existem estudos científicos que trazem dados informando que uma pessoa ela precisa ter até 7 pontos de contato com um determinado produto para que ela tome a decisão de compra. Na advocacia, existem as estratégias onde a gente anuncia para aquela pessoa e depois a gente anuncia novamente para quem viu o primeiro anúncio várias vezes até que ele clique no anúncio e decida nos contratar. Então, essa estratégia de marketing, todo esse conjunto de ações que vão ser realizadas, nós chamamos isso de funil de vendas. E esse funil de vendas que começa na atração do cliente ideal, normalmente ele é montado por um estrategista, que esse estrategista pode ou não ser o gestor de tráfego. É como você tem, por exemplo, um engenheiro que projeta um prédio e você tem a pessoa que executa a construção do prédio. O desenho correto e a estratégia correta de um funil de vendas, de um funil de marketing, vai determinar o potencial que você vai ter de atrair leads. E aí leads é uma palavra usada no marketing para identificar pessoas interessadas. E aí você tem os leads qualificados, que eu posso traduzir dizendo que são os interessados ideais, os interessados qualificados. A gente tem que entender que existem pessoas qualificadas naquele momento e existem pessoas que são qualificadas para um momento futuro. Então, às vezes, você está fazendo ali uma propaganda, por exemplo, sobre aposentadoria, a pessoa já começa a ser impactada pelo seu conteúdo, mas somente no tempo que ele precisar de se aposentar, ele vai clicar no seu anúncio. E você vai ser o escolhido porque você apareceu mais vezes. Isso requer mais tempo e mais dinheiro. Então, é muito importante que você estude tráfego ou que você contrate um bom gestor de tráfego, uma boa agência que entenda de estratégia no seu nicho. Eu faço o tráfego dos meus negócios desde 2007. E sou eu que faço o tráfego do negócio da minha esposa. Fiz durante algum tempo, sozinho. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que cuida desse tráfego. E nas empresas de tecnologia que nós temos atualmente, que é o Masterchat e a Júlia, nestas empresas, também esta equipe é que cuida do tráfego. Alguns clientes da Júlia e do Masterchat, quando me pedem alguma indicação, eu recomendo e passo a indicação dessa pessoa que tem esses gestores de tráfego que eu sei que são experientes e competentes e que conseguem atrair esses leads qualificados na sua campanha. Um bom gestor de tráfego, ele não é um profissional barato, mas ele se paga. Por quê? Porque quando você não sabe criar a campanha, às vezes você cria uma campanha e cada pessoa interessada
que chega no seu negócio, você vai pagar um valor para a plataforma. Um bom gestor de tráfego, ele consegue trazer mais pessoas com um valor mais baixo. Ele consegue trazer as pessoas certas com um valor mais baixo. Então isso, com o volume, se paga. É muito importante que esse setor de marketing, ele tenha claramente definido o que ele vai fazer, que é atrair pessoas qualificadas. Agora é que começa o mais difícil de toda essa decisão, que é decidir se você vai fazer o trabalho de gestão de tráfego ou se você vai contratar um gestor ou se você vai contratar uma agência. Existe uma dúvida muito grande que é o gestor de tráfego que vai cuidar do meu negócio, ele precisa estar dentro do meu escritório ou ele pode ser um gestor de tráfego que faça um trabalho de home office ou remoto. Eu posso te afirmar com certeza de que o gestor de tráfego melhor para o seu negócio, se não for você, se você não decidir adquirir esse conhecimento, o melhor gestor de tráfego para o seu negócio será o gestor que entende que o trabalho dele é atrair lead qualificado para o seu negócio. É aquele gestor que vai ter com você o compromisso de te trazer lead qualificado. É o cara que vai pegar o teu dinheiro e tratar como se fosse o dinheiro dele. É o cara que vai ter o mesmo cuidado e a mesma atenção em gastar o teu dinheiro na plataforma de anúncio que ele teria em gastar o dinheiro dele. Existem gestores de tráfego, hoje eu estou fazendo esse vídeo em 2025, e existem gestores de tráfego que cobram R$300, R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000. Existem gestores de tráfego que, para entrar num projeto, vão cobrar um percentual do valor de lucro desse projeto, que são gestores mais estratégicos e que vão te cobrar ali, além de uma mensalidade, ainda um valor sobre o lucro do projeto. Existem gestores de tráfego e agências que cobram como uma agência de publicidade tradicional, onde cobra ali um valor de uma mensalidade e mais um percentual com base naquilo que você vai investir de tráfego mensalmente. É importante, na hora desta contratação, você escolher um bom profissional, porque esse profissional, você já entendeu, que vai ser um profissional altamente estratégico dentro do seu negócio e vai ser vai trazer uma das maiores fontes de aquisição de clientes que você vai ter agora nesse momento. Então, não importa se ele está remoto, o que importa é se ele tem compromisso e se ele sabe fazer realmente o que você precisa. E o que é que você precisa? Fazer uma comunicação clara, que desperte a atenção, que vá de encontro às necessidades e aos desejos do teu cliente que você precisa atrair. Que aí você tendo o cliente ideal, aí dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, esse cliente, ao clicar no WhatsApp, ele vai cair para o setor comercial, que é o segundo setor mais importante no seu negócio, mas ele ainda é tão importante quanto o setor de marketing, porque é no setor comercial que você tem a equipe de qualificação, de fechamento e de pós-venda. Todas essas três funções podem estar em cima de uma mesma pessoa. Ele vai atender, vai entender se esse cliente realmente tem um problema que você consegue ajudá-lo. Esse trabalho de qualificação em uma equipe grande, ele é feito por um profissional que tem o nome de SDR. Assim como o profissional de marketing, o gestor de tráfego, ele é responsável por atrair o cliente, lá no setor comercial você tem um SDR que qualifica, você tem um vendedor que fecha, essa pessoa pode ser a mesma pessoa, ele entendeu o problema e ele vai negociar e fechar o contrato, e depois disso ele vai continuar um trabalho de pós-venda
para que fidelize o cliente, que esse cliente compre mais vezes e que ele também traga indicações. Mas o trabalho do setor comercial é um outro vídeo que nós vamos falar a respeito. O que eu quero decidir aqui contigo agora, te ajudar a decidir, na verdade, é se você contrata esse gestor de tráfego ou se você começa a estudar tráfego e faz as suas próprias campanhas. E isso vai depender muito do seu momento, do seu conhecimento e também da sua disponibilidade financeira. O que é que eu te indico a fazer é que você comece a estudar tráfego, estudar as possibilidades, conhecer as formas de aquisição, mesmo que você não vá estudar a ferramenta, mas que você conheça todas as possibilidades que você tem em todas as ferramentas. O que é que eu consigo extrair do Google para o meu negócio? O que é que eu consigo extrair da Meta, lá no Facebook e no Instagram, para o meu negócio? Por que é que eu vou para o Google? Por que é que eu vou para a Meta? Qual eu devo ir primeiro? Quanto eu vou gastar? Quanto custa cada cliente em cada plataforma? Qual tipo de campanha? São decisões que você vai aprender ao fazer um curso de tráfego. Eu tenho um curso que ensino pessoas comuns que nunca fizeram tráfego a atrair clientes na internet e fechar ali as suas primeiras vendas. E aí eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, em algum lugar desse vídeo você consegue encontrar esse vídeo, você consegue também falar comigo através do WhatsApp e pedir acesso a esse curso, é um curso gravado. E você também consegue, através do link que vai estar na bio de algum perfil, em algum local, você consegue ter acesso a esse curso, que é um curso de gestão de tráfego rápido e direto ao ponto, que você consegue ali com 2 horas, 3 horas de estudo, você já consegue criar as suas primeiras campanhas. Consegue criar do zero. Mas o mais importante é o que a gente agrega nesse curso de forma estratégica para você poder, caso seja o seu momento de contratar um gestor de tráfego ou uma agência, você saber o que você quer, você saber pedir, você poder acompanhar esse trabalho. E é muito bom para o gestor de tráfego ter um cliente que sabe o que quer, que ele consegue dizer para ele, que você consegue dizer para o gestor, dizer eu preciso desse, o meu público é esse, eu gostaria de encontrar esse público. Qual é o melhor canal de aquisição? O gestor vai te dizer. Qual é o melhor local para me anunciar para encontrar esse público? O gestor de tráfego vai te dizer. Qual é o tipo de campanha que eu preciso fazer? O gestor de tráfego vai te dizer. Então, se você decidiu por aprender isso para poder se comunicar melhor com os gestores e com as agências, eu tenho um curso que eu posso te ajudar nisso. Mas se você decidiu que você não tem esse tempo agora para fazer isso, nem para estudar isso de forma estratégica, e você já tem condições financeiras de contratar um gestor, então você também pode me procurar, que eu também consigo te indicar ali alguns gestores e agências de confiança que vão conseguir fazer ali um bom trabalho para você, tá? E aí a forma que você vai se comunicar com essa agência vai depender muito do teu conhecimento. Eu recomendo fortemente que você faça o treinamento, ou o meu, ou procure um outro treinamento de tráfego estratégico. Não é um treinamento para você criar campanhas, porque para você fazer a campanha, você até encontra vídeos aqui no YouTube gratuitos que mostram o passo a passo. E eu também vou até gravar esses vídeos e vou deixar disponível no canal. É só você comentar aqui embaixo desse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube ou no Instagram, em alguma rede social, qual tipo de campanha você gostaria de criar. Na hora que eu estiver criando alguma campanha, eu vou fazer uma relação, vou gravando esses vídeos e vou soltando. Mas eu quero que você entenda que isso não é a principal coisa que você precisa fazer. Você precisa, como dono do negócio, como um advogado, como um médico ou como qualquer outro profissional liberal, eu normalmente me comunico com médicos e advogados, mas trabalhei muito tempo com escola, e o diretor de uma escola não tem tempo para poder
estudar ferramentas de tráfego. Assim como ele não tem tempo para ministrar todas as disciplinas da escola. Às vezes o diretor de escola é professor e ele é professor de uma disciplina e o restante ele contrata. Então comece a pensar nesse teu negócio como um negócio e é muito importante você fazer a contratação de um gestor ou de uma agência especializada, porque existem agências generalistas e existem gestores generalistas e o generalista não vai conseguir resolver o teu problema. É bom você encontrar uma pessoa que tenha o conhecimento da plataforma, que entenda do teu negócio, do teu segmento de negócio e que tenha compromisso contigo, né? Porque senão você vai perder ali o seu dinheiro. Eu estou sendo muito sincero contigo que está assistindo esse vídeo e com vários vídeos que a gente começa a assistir, alguns de vocês a gente conhece, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo eu conheço pessoalmente e outras eu nunca vou conhecer, mas eu quero ser transparente e sincero contigo com relação a isso. Existem excelentes cursos no mercado, e existem cursos extensos, com 200, 300 aulas, talvez você não tenha tempo para poder assistir esses cursos, mas existem excelentes cursos de gestão de tráfego. Mas entendendo que você agora é um gestor estratégico de um negócio, o dono do negócio, e não um gestor de tráfego, chegou a hora de contratar esse profissional. Então você pode pedir aí minha indicação, que eu te ajudo, ou você pode tentar encontrar esse profissional em várias redes sociais. Existem esses profissionais e pode pegar indicação também com alguns amigos, né? E definindo aqui a necessidade de você ter ali alguém para fazer o seu tráfego ou você aprender e fazer mesmo que de maneira básica, inicial, e que comece a fechar os seus primeiros contratos, entendendo dessa necessidade, você precisa agora definir, vou deixar aqui uma tarefa, né, que você pode fazer, é definir quais são ali o seu tipo de produto que você gostaria de promover na internet, qual é o seu tipo de público e a partir disso você consegue ali fazer a contratação de alguém e dizer para essa pessoa o que é que você precisa. Existe uma briga muito grande entre o setor de marketing, o setor comercial, que parece que não conseguem se comunicar. Quando está dando tudo certo, todo mundo comemora, mas quando está dando tudo errado, o gestor de tráfego diz que o problema é do comercial que não está atendendo os clientes, o comercial diz que o problema é do tráfego que está mandando pessoas desqualificadas, você como dono de negócio fica no meio dos lados, acaba não entendendo as linguagens técnicas que essas pessoas ficam falando e às vezes fazem isso até para dificultar ali o teu entendimento. E o que acontece? Eu queria deixar que esse nosso papo fosse o mais transparente, o mais simples. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar comentar em algum local aí do vídeo, que eu teria o maior prazer em responder. E se você estiver assistindo no YouTube, eu quero te pedir que você se gostou do vídeo, quer receber outros conteúdos como esse, você clica ali no sininho do YouTube e marca para receber todas as notificações, se inscreve aqui no canal. E se você conhece alguém que precisa iniciar o seu negócio de maneira estratégica e que não pode cometer erros de negócio, tomar decisões erradas, e principalmente nessa área de marketing ou de tecnologia, eu teria o maior prazer em ajudar e você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Estou muito feliz em estar produzindo esse conteúdo, ter tirado um tempo, é algo que eu tenho dedicado um tempo na minha vida para poder gravar. Quero que esse conteúdo futuramente seja assistido pelos meus filhos quando eles precisarem montar os seus negócios, e é por causa deles que eu estou gravando esse vídeo e por causa também de você que assistiu até aqui e que me deu o seu precioso tempo, da sua atenção. Espero ter contribuído com a sua vida. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você seja muito feliz. Muito obrigado.